Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. E pessoal, era para eu ter postado esse vídeo ontem, na sexta-feira. Mas eu estava pesquisando, eu como cientista político, eu tenho que analisar direitinho como estão ocorrendo determinados protestos, né? Movimentações políticas antes de fazer uma análise segura. E eu estava achando muito estranho esses protestos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, né? Tomou uma escalada, fiquei aí de madrugada vendo vários locais e achando muito estranho, sabe? Muito estranho. E aí ontem eu consegui ver o que realmente está acontecendo. Por isso que eu já tenho uma segurança suficiente para dizer que os protestos nos Estados Unidos em favor dos latinos não vão prosperar. Eles estão fadados ao fracasso. Tá? E depois que começou os ataques de Israel ao Irã, né, que tirou um pouco do foco lá do que está acontecendo. Eu estava também aguardando o envio dos fuzileiros navais para a Califórnia. E consegui entrar lá no sistema que eu detectei direitinho o que estava acontecendo. Então vamos para a vinheta, que eu vou explicar para vocês direitinho por que eu acho que esses protestos não vão prosperar. Solta a vinheta. Então, qual foi o verdadeiro motivo desses protestos terem exacerbado, né? Lógico, já estava tendo a caça aos latinos, eu até fiz um vídeo aí falando sobre a caça aos latinos. Mas o que piorou foi o seguinte, eles começaram a entrar no trabalho, pegando as pessoas literalmente com roupa de trabalho, retirando, botando em vans e em cidades santuários. Ricardo, o que são cidades santuários? São cidades que têm uma certa tolerância. Não pode o cara ficar ocioso. Ele tem que estar trabalhando. Quando alguém chega lá, legais ou ilegais, conseguem arrumar um trabalho facilmente. Né? E não que eles sejam contra o ICE chegar lá e pegar a pessoa, mas eles dizem que tem que ter um mandato, tem que ter o endereço. E o que está acontecendo é que eles chegam lá em qualquer lugar, às vezes nem falam com a polícia local e botam as pessoas dentro de uma van e vão embora. Tanto que teve um lava-jato, né? Foi o que deu origem a tudo lá, um lava-jato com vários latinos trabalhando. Eles param a caminhonete na porta do lava-jato, chegam lá, pegam todo mundo. E o lava-jato teve que fechar, alguns restaurantes também. O cara estava servindo um café, o ICE entrou, deixa o café aí, vambora. Assim mesmo, tá? No local do trabalho, não comunica a família, não faz nada. Não faz nada. Então os protestos começaram por causa disso. Essas ações ficaram mais incisivas, né? Nas cidades santuários. E aí começou várias pessoas indo para a rua, naquela revolta de momento. O Trump, lógico, o Trump sempre vai botar gasolina na fogueira. Ele já falou que se o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, interferisse, que ele ia mandar prender. Até tem poder para isso, viu, gente? Até tem poder para isso. Pode mandar, tá?
Porque o ICE é federal. ICE é federal. E aí, se o governador for impedir de uma certa maneira, ele pode falar com a gente, ó, vai preso. Tanto que tiveram alguns políticos nos Estados Unidos que foram presos, né? Isso daí para essa galerinha aí da direita, não, são autônomos, estados autônomos. Não, não é bem assim. O Trump, para enviar tropas para lá, falou sobre a lei de insurreição. Alguns políticos disseram que não poderia, mas, pelo que eu vi, não está errado, não. Porque rebelião, esse tipo de coisa, admite a insurreição. E enviar tropas? Muita gente está falando que você vai enviar tropas contra o seu próprio povo. Mas é o seguinte, eles são ilegais, tá? Teoricamente, eles são legais. Está pegando gente que já teve green card. Aí pode ser uma outra coisa, porque muitos estão conseguindo retornar. Teve o caso de um rapaz que foi pego, foi para El Salvador e tal, e voltou, já voltou para os Estados Unidos. Está ocorrendo, está tendo uma atitude mais grosseira, com certeza está. O Trump, ele quer passar da barreira do Biden, né? O Biden mandou um monte de latinos embora. O Trump está concorrendo com isso. Inicialmente seriam os 100 primeiros dias. Mas a verdade é que o Trump está meio que afastado das políticas externas. Tá? A questão lá da Ucrânia. Agora mesmo, lá no Irã, ele falou que de repente não intervém. Claro, tem gente que já afastou o Trump de lá. Ele está mandando mais dentro de casa do que fora de casa. Não é do jeito que ele esperava, vou fazer uma paz. E já sabem disso, né? A Rússia já sabe disso, a China já sabe disso, o próprio Irã já sabe disso, Israel sabe disso. Então o Trump tem que mostrar o serviço dentro de casa. Então botaram os caras mesmo para agirem com mais arrogância. E aí começou a escalar, tá? Várias tropas, as polícias começaram a ir para a rua, alguns, como Nova York, escalou mesmo a violência, invadiram lojas da Adidas, apareceram lá uns black blocs, meio assim, uns metidos a black bloc, quebraram muita coisa, e alguns locais foram protestos, quer dizer, protestos não, agiram mais com depredação do que em outros, né? Eles já estavam querendo fazer isso já tem um tempo. E aí, ao decorrer da semana, já no terceiro dia, quem que apareceu para somar a esse grupo? Começaram a aparecer o pessoal que estava protestando a favor dos palestinos, que somou a esse pessoal, e também alguns grupos de black bloc, né? O pessoal lá com máscara, mas dava para você ver que eles não tinham, era uma testosterona. Muitos ali foram pegos querendo dar uma de super-herói. Todo mundo sabe, normalmente os black blocs, até eu acompanhei, aqueles anarquistas mesmo, eles agem, eles têm a sua ação no coletivo, a ação em coletivo, eles não fazem se isolados, se um tá com coquetel, outros vão tacar também. Eles não fazem nada isolado, porque se você faz isolado, a polícia mira. Né? Então é no coletivo que eles ganham a força, né? Fica mais confuso para a polícia saber quem é que está fazendo, se vem de uma multidão. E nesse caso não, eu detectei isso aí, tá? Então já vi ali que eram uns carinhas mesmo, que estavam com a testosterona, que vai fazer protesto. Muitos presos, eu acho que vai chegar a mais de 1.000 presos nos Estados Unidos de uma maneira geral, tá? Carros da polícia foram apedrejados, né, na Califórnia. Eu vi mais, assim, teve no Texas, na Califórnia,
em Nova York, né? Mas eu comecei a reparar que você não tinha lideranças. Eram vários grupos sem liderança. Não tinha aqueles megafones, tinha um carrinho de som, aí eram protestos que eram mais soft, os caras fechavam a rua, a polícia dizia que só podia ir daqui até ali, que é o normal que a polícia faz, microfone, repetindo as mesmas palavras, não tinham o movimento, né? Palavras tipo de ordem que você tem num protesto, numa greve, não tinha. Os caras ficavam, parecia uma torcida, né? Quer dizer, nem torcida tem aquele incentivo. Eles só ficavam Gaza Free, latinos, sabe? Não era evidente. Eu senti isso, que não tinha liderança. E aí eu procurando ver, né? Eu observando lá, gente, que eu quero chegar a esse ponto aqui, por que vai fracassar. E ainda mais agora, com um foco desviado pro Irã o Irã e Israel. Por que vai fracassar? Eu não vi movimento negro nenhum. Nenhum. Cadê os pretos? Não tem preto. E aí eu procurando, eu fui no canal da Melody Angel. Eu vou colocar aí, o canal dela é muito bom. Ela faz poucos vídeos, normalmente uns 2 vídeos por semana, mas ela é danada mesmo, bota a voz para fora, aqueles discursos, sabe? Ela é uma revolucionária. O canal dela é o Black Revolution Collective. Melody Angel, tem bons vídeos dela falando da Angela Davis. E nesse canal dela, não vi nada falando sobre isso. Nada. Sobre o apoio aos latinos. E aí eu vi também gente lá com a bandeira da Palestina. E eu vi que eram YouTubers negros entrevistando os caras, mas assim, um desdém, né? O que você está fazendo aqui mesmo? Igual muita gente fazia inicialmente a direita, a gente da esquerda. O que você está fazendo aqui? E o cara lá com a bandeira da Palestina fala, eu quero que todos os países venham para cá. O cara falando coisa com coisa, né? Não tinha nada ali de sustentação, né? Acaba até queimando a própria Palestina, né? Não vai prosperar. E aí os pretos, né, fazendo as filmagens e falando lá, arguindo, né? Por que tem que fazer isso? Não, você não estava aqui para apoiar os latinos, né? Já pegou o cara aí. Não, nós estamos somando. E aí não tinha um grupo de pretos, não tinha os pretos. Eu avançando, comecei aí outros canais aí, bicho. Aí. Todo mundo sabe os filmes que você vê, que em prisão, né? Você tem os pretos e os latinos. Porque eu já sabia de muitos pretos estadunidenses reclamando que os mexicanos são racistas. Eles não gostam de preto, né? Não gostam, principalmente os ali da México, mexicanos, também ali do Caribe, não se dão muito com os pretos. A verdade é essa. Então, você vê aí, como eu falei, de prisão, e quando teve o Black Lives Matter, eles estavam querendo fazer Black and Brown, né? Juntar os pretos com os latinos para ganhar uma força, porque os movimentos negros lá, eles são mais organizados, gente. Todo dia tem caso de racismo nos Estados Unidos. Só pelas figuras
você já sabe, né? Martin Luther King, Angela Davis, Malcolm X, você ia falar vários aí exaltando os negros, e eles são protestantes, tá? São evangélicos protestantes, e os latinos são mais católicos. Tem essa questão também. Então, eles tentaram fazer uma união, e os latinos, os browns, naquela época, não recusaram, parece que eles recusaram. E, segura essa informação, durante as eleições para o Trump, durante as eleições, muitos cubanos, apareceram cubanos por Trump. Os latinos quase que dobraram o número de votos a favor do Trump. E aí eu estava vendo um desses grupos, né, dos caras falando que os latinos estavam reclamando: por que os negros não vêm nos ajudar? Por que eles não nos ajudam? E aí, pedindo apoio para o FBAS, Foundation Black Americans. É tipo uma federação, tá? E dentro dessa federação tem vários grupos negros, né? Então não foi solicitado. E aí, quando eu vi um líder de um grupo desse falando com o latino lá esculambando, sabe? Depois que o Trump nos tirar daqui, vai mandar vocês de volta para a África, né? Aí ele falou: qual o líder que eu falo de vocês? Com quem eu falo? E o cara não respondeu nada, não tinha liderança. Ou seja, você quer que eu bote o meu povo aí nessa furada para entrar com vocês? Quem é que vai se beneficiar disso aí? Por que durante as eleições vocês... Porque era assim, pessoal, tava 20%, 30%, 42% dos latinos, aumentou muito o voto de latinos para Trump, tá? E os pretos na Câmara, mesmo não gostando da Câmara, muitos lá reclamando dos democratas, porque eles acham que os democratas têm grande parcela de culpa nisso que está acontecendo. Ou seja, o cara chega ilegal, consegue um dinheiro, um lugar para ficar, né? Enquanto que os negros não acontece. Então também tem que ter isso lá, eles reclamando. Então, muitos latinos votaram no Trump. Muitos. E aí, cara, eu vou botar para vocês aí as imagens, né, deles reclamando. 81%, como eu estava falando, dos pretos votaram na Câmara mesmo sem querer. Mas era a opção deles. Porque eles diziam: você não sabe o que são seus caras, né? O meu bisavô foi pendurado numa árvore e tacaram fogo nele. Né? Da Ku Klux Klan. Vocês não sabem com quem estão lidando. É um absurdo esses latinos aí apoiando o Trump. E aí, agora que deu a merda, estão querendo nos chamar para meter os pretos aí. E aí essas discussões vararam as redes sociais, né? Eu falei: puxa, um outro coisa. Eu não vi nenhum camarada, nenhum companheiro falando isso nos vídeos. Aí logo, de pronto, eu já posso afirmar que isso não vai prosperar. Vai perder força. Muita playboyzada, cara, sabe? Muita playboyzada. Tinha cara com gaita de fole, outro vestido de pato, sabe? Bem diferente quando você vê uma marcha lá de protesto dos pretos. Não tem a mínima chance disso daí continuar, né? Vai perdendo força, o pessoal vai embora. Já o mês de julho, férias, não acho que eles vão ficar na rua apoiando lá. Muitas bandeiras costuradas do México com os Estados Unidos, bandeiras de El Salvador.
E teve uma fala que eu vi lá de uma pessoa dos movimentos negros, um cara lá, que ele mandou uma sapatada desse jeito, ó. Nós fomos trazidos aqui à força. Nós não queríamos vir para cá. Vocês sabem que esse pessoal que está aqui nos Estados Unidos, os brancos aqui, são os que corrompem o seu país, esculhambam o seu país e vocês vêm para cá. Não conseguem colocar um líder de vocês lá no poder. Você vê lá o México, né? Ele sabe a Cláudia Sheinbaum. Eles não são nativos. Não são nativos. Realmente. Apesar da Cláudia Sheinbaum ser muito, ele tá com aprovação boa, mas ela não tem nem cara de uma mexicana, de uma indígena mexicana, nem um AMLO antigo. Então você vê aqui que lá eles já botamos um negro pelo menos na presidência. Muitos não gostam não gostavam de algumas atitudes lá dele, mas nós colocamos. E vocês? Quando é que vocês vão colocar alguém lá? Então foi sapatada. Ainda está hoje mais cedo, quando começaram os ataques de Israel no Irã, eu ainda estava vendo o bicho estava pegando nas redes sociais. Não vamos apoiá-los e tira essas bandeiras aqui do meu país. Tira essas bandeiras aí do meu país, bandeiras do México, né? Igual aqui tem os caras que gostam da bandeira dos Estados Unidos, né? Enfim, pessoal, para encerrar, eu acho também que você não sabia desse detalhe. Os pretos organizados, eles têm uma consciência de classe muito maior do que os latinos. Isso ficou bem demonstrado. Os latinos estão desorganizados, botaram muita coisa na mão dos democratas, e essa esquerda liberal aí está ferrando a verdadeira esquerda, e você pode ter certeza que tanto lá quanto aqui no Brasil, se ficar do lado desses caras, vai afundar. Vai afundar, não vai ganhar a eleição, não vai, é muito fácil de ganhar desse pessoal. Essa pauta, pode ter certeza que essa pauta identitária está falida, está quebrada. Eu também não vi muito movimento LGBT, não vi também, um ou outro, mas não tinham muitos. Tá, pessoal? Então vocês vão ver aí pelas próximas semanas esses movimentos dissolvendo, não acontecendo mais. Aí a mídia vai falar que foram muitos presos, muitos foram deportados, mas como o Ricardo aqui falou para vocês o que realmente aconteceu, você vai falar, não teve o apoio dos pretos. Tá bom, pessoal? Então compartilhe o vídeo aí, deixa o like, mostra para um colega seu aí o que realmente está acontecendo lá. Muito obrigado.